último bloco do Antenados na Geral, estamos abordando por que crentes se magoam com a igreja. Falamos primeiro, segundo, terceiro bloco, foi muito bom o nosso papo. O último eu queria abordar a questão um pouco doutrinária, que eu acho também algumas pessoas falam isso. Olha, eu fui ensinado na igreja, isso que está na Bíblia, segundo a interpretação, não sei o quê, e eu cumpri aquilo de alguma forma, era fiel em dízimos e ofertas, servia a Deus na minha casa, tudo bem. Só que parece que não andava a vida espiritual, não colhia, ela não crescia, e quando ela se frustra, e às vezes é bem tratada pelo pastor, até tem uma igreja boa, recebe bem abraço, e aí nesses casos para mim é o pior, porque ela não se frustra com o pastor, a igreja, ela se frustra com Deus. Ela fala: Deus, a tua palavra diz isso, eu cumpri a tua palavra conforme o pastor me ensinou, e pô, não deu em nada. Embora o pastor cuidou muito bem de mim, beleza, mas não deu em nada. Aí a pessoa se frustra com Deus. É o interesse. Essa questão da doutrina é interessante, porque para mim ela está sempre no final ligada ao que é o fruto, como nós estávamos até comentando aqui no intervalo. A pessoa vai, faz tudo, ora, faz campanha, e aí a doença não saiu. Então, o fruto da cura não veio. A pessoa foi, ajudou, botou as pessoas no carro, trouxe de outra cidade para ir ao culto e tudo, e essas pessoas ficaram na igreja e logo depois saíram. Ou então pediram para ir para outra área, ficar debaixo de outra liderança na própria igreja. Então, a questão doutrinária da igreja, eu acho que a gente volta, de uma certa forma, para o relacional, porque ela vai usar isso, porque vai ser ministrado isso, vai ser ministrado a mesma coisa, por exemplo. O irmão foi lá e deu um testemunho de que ele deu o fusquinha dele 65, porque Deus falou com ele, tá com e aí colheu um Hyundai Santa Fé, colheu um carrão assim, colheu um carro melhor, colheu uma Sorrento, sei lá, colheu um carro. Aí ele ouviu e falou: meu Deus, é isso. Aí tem um irmão lá na audiência ouvindo e tem um fusquinha velho também. Aí fala: agora eu entendi. Quer dizer, ele entende isso como doutrina, algo que é pessoal e que Deus falou. Olha só, Deus falou com ele. Deus pediu isso para ele. O outro ele está ouvindo o homem. O outro não. Está ouvindo o pastor falar, o irmão falar. A base, a motivação é fé. O outro é cobiça. Aí o outro foi: eu também quero isso. Eu também quero, exatamente. Então, isso é meio relativo, porque Deus é pai, existe um propósito individual para cada um, e mais uma vez, para mim, isso é a decisão, é uma conversão errada. Jesus disse: aquele que quiser achar a sua vida, porque todo mundo quer achar, perda lá. Essa pessoa, talvez, existem muitas conversões que são como se fossem defeituosas, né? Perda lá. Então, lá, ele entra na igreja com uma expectativa, como o pastor falou no início, esperando algo, ele quer que a doutrina favoreça ele a algo. Só que com Jesus, irmão, você já ganhou a salvação. Então, é tudo. Jesus disse que já teríamos uma morada no céu. Então, é viver uma vida mais simples, mais tranquila, fazendo a obra e confiar em Deus, entregar tudo para Deus. É que a gente quer algo do nosso jeito. Encontrei com uma irmã, pastor, agora. Eliseu não morreu da doença que deveria morrer? E foi um grande homem de Deus. Então, ele não ficou reclamando que estava doente e não foi curado. E Eliseu foi um grande profeta, filho, discípulo, filho espiritual de Elias. Então, a gente tem tem um cenário. A questão é falta de confiança também em Deus. Verdade. O que Deus quer para a sua vida? Deixa eu falar aqui rapidinho um negócio baseado também no que o pastor falou. Encontrei com uma irmã no shopping, sumidona da igreja. E aquela irmã que estava no meu banco, chorava o culto todo, pedia oração, aí levava óleo ungido para casa. Eu falei: pô, irmã tá... Mas eu vi que tinha algo ali, ela estava buscando pelo casamento dela, né? Que o marido tinha ido embora e tal. Passou quase 8 meses. Não foi restaurado o casamento dela. Não foi. O marido entrou com divórcio, ela divorciou, ela também falou: não, poxa, eu me desiludi, pastor. Aí eu olhei e falei: não é o primeiro caso. Porque, poxa, me disseram, pregaram para mim que Deus restaura. Olha aí. Eu fiquei assim, eu falei: e agora? O shopping tem que dar uma palavra para ela. Então, vem cá, querido. Tava eu, minha esposa, você tem. A situação é essa. Isso. Vamos pro querer de Deus? A oração que ele nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade. Quando nós colocamos isso em nós, por que isso? Porque o ser humano tem dificuldade de colocar isso em si. Aí entra a questão também, mais uma vez, da personalidade, do caráter. O ser humano, ele tem uma dificuldade, isso é para todo mundo, uma dificuldade terrível de lidar com frustrações. O ser humano não foi feito para lidar com frustrações. Então, por que tem? Pergunta a Deus. Porque nós fomos criados para ter o prazer. Ser humano, tudo que está em nós é para ter prazer. Através do pecado, aí vem a Bíblia, aí vem, né, a questão de pagar o preço. Só para fechar aqui. Quando nós vivemos naturalmente em todas as áreas da nossa vida, nós criamos expectativas. Né? Eu vou começar a namorar essa menina, amo essa menina. O que eu amo? Eu quero ficar com ela para sempre. Quero ficar com ela para sempre, quero casar com ela. De repente, chega para você e fala assim: ó,
toma aqui a aliança de compromisso, toma aqui o anel, eu não quero mais você. Eu vi que você não é o homem que eu quero para minha vida. Não são poucos os casos de surto psicótico em função de uma frustração. Não são poucos os casos. Eu trato pessoas, eu sei o que eu estou falando. Pessoas que não sabem, principalmente, lidar com uma grande frustração. Tu vê crianças extremamente irritadas quando uma toma o brinquedo da outra. Tu vê que tem criança que agride. Quem ensinou a criança a agredir? Tá no ser humano. Ela quer aquilo para ela, aquilo é dela. No entendimento dela, aquilo é dela. Não pode ser partilhado. Então, ela vive aquela frustração de ver o que é dela na mão do outro, se não tirar dela, e assim é a nossa vida. Vem para a igreja com a mesma expectativa. Peraí, essa irmã falou, poxa, Deus falou que restaura. Mas ela viu uma grande frustração. Não está em igreja nenhuma. E outras igrejas, não falando das neopentecostais, que respeito todas elas, algumas, aliás, né? Enfim, cria um sistema que leva a pessoa a esse patamar de acreditar naquilo de uma forma que o homem criou. Olha, vai ser assim, é o discurso do homem, o discurso humano. A pessoa cria uma expectativa, volta a falar isso, que isso é importantíssimo. Quando ela é frustrada, aí é a hora, se não tiver ninguém para tratar, André, eu vou falar o nome da igreja não, tem pessoas que estão em determinadas igrejas, grandes aí, neopentecostais, que elas não ficam mais em igreja nenhuma, sabe o que eu estou falando? São duas grandes aí, que ela aprende algo lá, depois que ela sai, ela não fica, a maioria não fica, André, em igreja nenhuma, por causa da doutrina que ela recebeu. Se José, no 10º ano depois que ele foi vendido, ele tivesse esse tipo de argumento e raciocínio no meio da tribulação, será que ele ia conquistar? Quando ele chegou para os irmãos, ele disse para os seus irmãos, eu sei que vocês estão aí parafraseando aqui, apavorado, achando que eu vou fazer alguma coisa, mas não fique assim aperreado, foi Deus que permitiu, olha só, ele tirando a culpa, os irmãos erraram com ele, venderam ele, José do Egito, mas foi Deus que permitiu que isso acontecesse para que eu salvasse toda a nossa família, que é uma nação, Jacó, Israel, uma nação. Então, olha como Deus tinha um propósito na vida de José. Sabe, queridos? Então eu penso o seguinte, é falta também de conhecimento da Bíblia, essas promessas para atrair as pessoas, o evangelho barato, o que a Bíblia fala? Tente por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Será que a gente pode? Várias, eu falei isso lá na igreja. Pessoal, diz assim, várias, e começa a sorrir e alegrar, porque Deus está tratando você para que você se torne perseverante, no final do trecho você vai ver lá, perfeito e íntegro e nada deficiente. Então Deus tem um plano, a gente quer, na verdade, a crise de confiança também. Então a questão você pode dar um nome doutrinário, a pessoa vai, mas você vai ver que Deus tem um plano, é o Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Todas, inclusive essas lutas. Mas as pessoas resolvem o quê? Se magoar. Porque não sabe lidar tudo que nós falamos aqui, vários filtros, colocar um bode expiatório, nunca esse é o caminho, nunca. Qual o caminho? Da pessoa colocar alguém como culpado. Quem estiver pegando esse caminho vai se dar mal, com todo carinho eu falo isso. Esse não é o caminho. Característica do ser humano. Já e aí culpar Deus também, não aconteceu comigo. Né? Na verdade, Deus não gosta de mim, Deus não me vê. Então, tem essas crises. A primeira coisa é você crer que Deus é bom. A gente precisa falar, Deus é bom. E tudo que ele faz é bom e maravilhoso. Deus é bom, paga bem, sabe amar. Verdade. Maravilha. Aleluia. Gente, a gente está chegando ao final do debate de hoje. Foi muito interessante, porque tivemos várias perguntas. Eu acho que a gente aprendeu muito e daria para ficar conversando durante mais uma hora sobre esse assunto. Mas é interessante, Jesus chega aos seus discípulos e ele fala, farei de vocês pescadores de homens. E o interessante, eu sou do Amazonas, lá tem muita pescaria, de anzol. Usa um pouco a rede, mas muita de anzol. E um caboclo uma vez falando para mim, falou o seguinte, André, quando você pesca um peixe, que rasga a boca dele e traz aqui, às vezes você joga de volta, dificilmente esse peixe, por algum processo de ensino que ele tem, embora seja irracional, mas dificilmente ele vai pegar um outro anzol, porque é uma coisa, às vezes, de aprendizagem dele, de evolução, não de pensamento, mas do instinto dele. A mesma coisa, se eu posso fazer uma analogia, se Jesus nos chamou de pescadores, quando a gente joga um anzol e traz um crente para a igreja, acontece alguma coisa que ele volta de novo para o mar, dificilmente, mas você pode chegar, é tirado para um anzol. Mas às vezes uma rede pega ele, alguma coisa que é involuntária. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que as igrejas devem começar a ter mecanismos
porque isso é inevitável, não é? Ah, mas André, de quem é a culpa? Você não vai achar a culpa de ninguém, porque às vezes a culpa não está nem em você, na igreja, nas estruturas, nem a pessoa sabe que ela tem isso de aprendizado. Então você tem que fazer mecanismo de visita, de resgate, de discipulado, de grupos menores, de células, para quê? Para ela ter, do mesmo jeito que ela tem várias razões para sair, você vai ter várias razões para tentar segurar essa pessoa e mantê-la dentro do seio da igreja. Que Deus dê sabedoria para os pastores, a gente fala isso e várias pessoas estão lembrando, acontece comigo, porque isso acontece na antena, a gente vai citando exemplos próprios e todos os pastores estão assistindo a gente aí, tem um exemplo na sua igreja, então se serve de aprendizado, vamos criar também mecanismos, pastores, não só anzol pesca a pessoa, rede, maré, tem várias maneiras de você pegar e manter pessoas dentro do evangelho da comunidade. E quem ficar atrás dos problemas não encontra a solução. É verdade. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Don't go mystical paranoid. Not now.